Bom dia, turma do sexto ano, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Vitor de Geografia. Nós estaremos iniciando o capítulo 8, As Águas do Planeta Terra, páginas 186 a 189, ok? Vamos lá, gente. A água é um recurso indispensável, certo, gente? Então, nós iremos tratar a respeito da distribuição da água hoje no planeta, também no nosso corpo, certo, gente? Sem água não há vida. Gente, para vocês terem uma ideia da importância da água, se a água hoje potável do mundo acabasse, toda a vida do presente na face da Terra ela seria extinta. Para vocês compreenderem a importância da água, quando a NASA investe em diversos programas de descoberta de vida em outros planetas, um dos principais indícios que há vida ou não há vida em algum planeta é a existência de água. Se existe água no planeta, é um indicativo muito forte que há vida, pois sem água não há vida, ok, gente? Para vocês terem uma ideia, nosso corpo ele é composto aproximadamente por 60% de água, certo? Se nós passarmos aí um curto período, vamos colocar aí 24 horas sem ingerir água, nós podemos aí sofrer um processo de desidratação, pois nós devemos ingerir no mínimo 2 litros de água por dia. E isso não é de uma vez só, tá, gente? Não é pegar 2 litros e beber de uma vez só, que não adianta. É você estar sempre, né, bebendo água no decorrer do dia, para que o seu sistema se mantenha hidratado e no mínimo essa água que você tem que tomar no dia, o acúmulo dela ao final do dia tem que ser no mínimo 2 litros, ok? A Terra, a qual nós chamamos o nosso planeta, tem uma música que fala o seguinte: ó, Terra, planeta, água. E de fato essa música ela é verdadeira, né? Essa frase ela é bem verdadeira. Porque nós bem poderíamos chamar a Terra de planeta água. São 3/4 de água sobre toda a superfície da Terra, certo? Então a maior parte da Terra é composta por água. Mas aí, professor, como é que está distribuída essa água sobre o planeta? Nós iremos ver no próximo slide. Para entendermos um pouco sobre essa distribuição, nós precisamos entender primeiro sobre o ciclo natural da água, ok? A origem do ciclo e a interferência humana, ela se deu no início de tudo, certo? Então vamos entender. O ciclo da água é o seguinte: a atmosfera, que ela foi gerada a partir dos vapores dos gases, né, que subiam da Terra, essas vapores começaram a gerar uma camada, a qual nós chamamos atmosfera. Essa camada gerou as primeiras nuvens, certo? Então a água começou a se condensar e foi gerando, então foram gerando as primeiras nuvens. Dessas nuvens, as águas presentes nessas nuvens começaram a se precipitar, certo? E começou a cair, que essas precipitações são as chuvas, as quais nós chamamos assim, e essas chuvas elas começaram a preencher as depressões, ou seja, os espaços vazios na litosfera, certo? As partes mais baixas da Terra. Essas precipitações de águas começou a preencher, criando assim os mares, os oceanos, os lagos, e ao escoarem, né, ao correrem sobre a Terra, eles começaram a criar os rios, certo? Sobre a superfície da Terra. Mas não somente na superfície da Terra, eles começaram a infiltrar-se e criaram assim os lençóis subterrâneos, ok, gente? Então existe muita água embaixo da terra, no subterrâneo, ok? Como funciona, professor, esse ciclo? O ciclo funciona o seguinte: já que agora a água está presente sobre toda a superfície da Terra, o calor do Sol, o Sol ele é um elemento importante, certo? Nesse processo, faz com que a água evapore, ela se torne aí em uma espécie de fumaça que vai evaporar, e também as plantas elas transpiram essa água que ela também é evaporada e ela então sofre um processo de condensação, que é onde ela forma esse processo de condensação nas nuvens que estão sobre a atmosfera, certo? Quando ela se condensa sobre essas nuvens,
que ela está ali bem condensada, ela retorna a seu estado líquido, certo? E ocorrem então as precipitações, que nós chamamos de chuvas, certo? Então elas caem sobre a terra. Esse ciclo ele se repete constantemente: evaporação, condensação, fica nas nuvens, se precipita, de novo, evaporação, condensação, precipitação. Ok? Esse ciclo, então, desde que a atmosfera foi formada, ele vai se repetindo, certo, gente? Só que existe um grande problema. A interferência humana, ou seja, a retirada da água da natureza para o consumo, para a plantação, para a higiene pessoal, usado para construção, usado para diversas coisas, a água ela está presente em tudo. Se você vai lavar seu rosto, você usa água. Se vai escovar os dentes, você usa água. Se você vai cozinhar, você usa água. Se você vai fazer um suco, você precisa de água. Se você vai lavar a casa, você precisa de água. Se você vai utilizar um terreno que você tem para fazer uma plantação, você vai precisar de água. Então a água ela está presente em tudo. Então essa interferência humana, essa retirada da água humana, pela mão humana da natureza, ela tem sido mais rápida do que o ciclo natural da água. A água ela se renova, certo? Ela se renova. Nós não podemos criar a água, mas ela se renova. Só que a velocidade que o homem tem interferido na retirada dessa água da natureza não tem acompanhado o ciclo natural da água. Ele tem sido mais rápido, mais intenso, certo? E isso pode gerar um colapso hídrico. Nós podemos ficar sem água potável. Professor, mas o senhor não falou que a Terra poderia ser chamada de planeta água? Isso mesmo. Pela 3/4 da superfície da Terra está coberta por água, mas essas águas elas não são potáveis, elas não são próprias para o consumo humano. Que nós iremos ver no próximo slide a distribuição dessa água sobre a Terra. Então, a água sobre a Terra está distribuída da seguinte maneira, certo? A água salgada ela corresponde a 97,5% de toda a água do planeta. Então, quando você observa a imagem da Terra, que você vê aquela imensidão de água, 97,5% toda essa água é salgada, certo? Imprópria para o consumo. A água doce, que é própria para o nosso consumo, corresponde apenas a 2,5% de toda a água do planeta, certo? Professor, mas ainda 2,5% é muita coisa, né? Em relação à quantidade de água. Verdade, só que a distribuição dessa água doce no planeta, ela ainda não é de uma forma possível de nós consumirmos todos esses 2,5% de água doce do planeta. Por quê? Porque, observe só, 68,9% de toda a água doce do planeta estão nas geleiras e nas calotas polares, então nós não podemos consumir. Ou seja, quase 70% da água doce própria para o consumo está congelada, está nas geleiras ou nas calotas polares, ok, gente? 30,79%, né? 30,79% está no subsolo. Lembra lá dos lençóis freáticos, dos lençóis no subsolo de água? Pronto, 30,79% está no subsolo. Professor, e nos rios e lagos e nos pântanos, apenas 0,3% está presente em lagos, em rios e pântanos, certo? E ainda tem 0,01% na atmosfera, ok, gente? Então, você vai observar que, apesar daquela grande imensidão de água, o que é apropriado para o nosso consumo é o que vem de lagos, rios ou pântanos e o que vem também do subsolo, que muitas cidades utilizam, né, esses aquíferos no subsolo para poder fazer o abastecimento das suas águas, da sua cidade. Para você ter uma ideia, a população de Juazeiro ela é abastecida por aquíferos, certo? Aquíferos são, então, lençóis no subsolo em que é possível fazer a retirada dessa água para o consumo humano. Então, Juazeiro ela é abastecido por alguns
aquíferos aqui na região. E há uma recarga desse aquífero, ou seja, quando a água ela faz aquele ciclo natural, ela naturalmente se recarrega no seu subsolo, ok? Mas, como eu falei, tem que ter cuidado com a velocidade desse consumo, por isso temos que ter consciência na hora de consumirmos a água, para que esse nosso consumo não seja mais rápido do que o ciclo natural da água. Porque, ó, para vocês observarem, apesar desses 2,5% de água potável no mundo, a distribuição dele não é igual, ela é desigual. Por exemplo, o Brasil ele detém as maiores reservas de água doce, tanto superficial, né, o maior rio do mundo é o nosso rio Amazonas, certo? Quanto subterrâneo também, os maiores aquíferos, né, do mundo estão aqui no nosso Brasil. Para você ter uma ideia, o aquífero Guarani, ele é um grande aquífero na região sul do nosso país que abastece grande parte das cidades do sul. Enquanto isso, na Austrália, os australianos são obrigados a tratar a água do esgoto para a sua população, certo? Para vocês terem uma ideia, lá há uma dificuldade tão grande com a questão da água que eles precisam tratar a água dos esgotos para a população consumir, ok, gente? Bom, gente, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido. Revejam o material para responder a atividade que eu vou estar mandando por áudio, ok? Boa sorte na resolução e tenham um bom dia. Tchau.